Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, a ridícula regra de Dibu Martínez que a FIFA e a IFAB criaram no futebol. Vamos falar sobre isso. Antes daquele ritual, deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhando nos seus grupos WhatsApp e Telegram, porque difícil, cara, difícil falar desse assunto. Vamos lá. A IFAB, que é o órgão internacional que regula as regras do futebol, sempre que chega nessa época do ano, ela se reúne para definir as mudanças na regra para entrar em vigor no meio do ano. Algumas regras são um pouco mais significativas, outras, como por exemplo a adoção do VAR, alguns anos atrás, outras são mais ou menos quase burocráticas, né? E ela fez isso, a IFAB fez isso neste fim de semana e determinou as duas principais mudanças para o futebol a partir de 1º de julho de 23. A primeira delas, eu jurava que já até existia, que é que agora, oficialmente, o árbitro precisa considerar o tempo perdido em comemorações de gols na hora dos acréscimos das partidas. Então, quando o árbitro for pensar nos acréscimos, 5, 8, 10, 12 minutos, ele precisa considerar o tempo que demoraram as comemorações. Eu jurava que isso já era assim. E a outra, meu amigo, é uma regra ridícula. Eu não sei como é que alguém consegue parar o seu tempo para pensar numa regra dessa, que é a chamada regra de Dibu Martínez. E por que ganhou esse nome? Isso é uma coisa meio comum no direito, né? Quando alguma lei é criada por conta de algo específico ou por conta de uma pessoa em específico, ou da atuação dela, ou porque ela foi culpada, ou porque ela foi vítima, a lei passa a levar o nome. E está sendo chamada a regra de Dibu Martínez. Por quê? Vamos lá, vamos recapitular uma historinha. O Dibu Martínez, quando foi alçado a titular da Argentina, sempre ficou marcado por um goleiro que provocava demais os adversários. Um goleiro que crescia muito com as atuações com a camisa da seleção argentina e por provocar muito os adversários. Com bola rolando e especialmente na disputa de pênalti. Foi assim lá em 2021, naquela disputa de pênalti semifinal Argentina e Colômbia, que ele arrumou treta com Borja, com Mina e por aí vai. E foi assim também na Copa do Mundo do Catar, quando ele claramente foi uma atração nas disputas de pênaltis vencidas pela Argentina contra a Holanda nas quartas de final e contra a França na grande decisão. E aí, ficou muito marcada esse nível de provocação, esse comportamento do Dibu Martínez, por exemplo, aquela imagem dele sair balançando o ombro, meio que dançando depois que o Tchouaméni perdeu o pênalti, se eu não me engano foi no pênalti do Tchouaméni, rodou o mundo todo. E para piorar, ele depois que acabou na premiação, ele subiu no palco, recebeu o prêmio de melhor goleiro, que era um troféu como se fosse uma mão, né, com uma luva, e pegou o troféu e botou na região ali das partes íntimas dele, e aquilo pegou muito mal. A partir daí, começou a rolar especulações de que a IFAB, que é esse órgão que regula as regras do futebol, iria tomar uma atitude para para impedir que comportamentos como o do Dibu Martínez se repetissem. E aí é que entra a questão. Para mim, a IFAB foi muito escrota. A palavra é essa, muito escrota. Primeiro, que o que ela fez é inútil, e eu vou falar por quê. Segundo, ela penaliza demais o goleiro que na disputa de pênalti já está numa situação de fragilidade. E terceira, aí é uma suposição minha, acho que ali pesou muito quem foi a vítima, né? Pesou muito quem se prejudicou com essas questões. Vou falar sobre isso e vou analisar cada uma, tá? Antes disso, eu vou ler como ficou a regra, tá? Esse texto aqui eu tirei lá do Globoesporte.com. Vamos lá. Regra anterior. O goleiro defensor deve permanecer na linha do gol, de frente para o cobrador, entre as traves, sem tocar nas traves, travessão ou rede do gol, até que a bola seja chutada. Isso era o texto anterior. Novo texto, nova regra. O goleiro defensor deve permanecer na linha do gol, de frente para o cobrador, entre as traves, até que a bola seja chutada. Aí continua. O goleiro não deve se comportar de forma a distrair injustamente o cobrador. Por exemplo, ainda citou exemplo, atrasar a execução da cobrança
ou tocar traves, travessão ou rede do gol, tá? Aí depois, o Globoesporte.com até coloca assim, esse restinho, que ele fala, no comunicado oficial, a IFAB aponta que o goleiro não deve se comportar de maneira que não demonstre respeito pelo jogo e pelo adversário. A mudança passa a valer em jogos oficiais a partir de 1º de julho em diante. Beleza. Vamos lá. Escroto. Isso é escroto. Por quê? Vou começar pela parte da provocação. Na hora do pênalti, tudo é contra o goleiro. Tudo tá contra o goleiro. Perfeito? Tudo. Aí você pode dizer, pô, mas o pênalti é a regra, é a falta mais grave do jogo, então o goleiro tem que se ferrar mesmo. Então tá bom, pô. Então você começa agora, amarra a mão dos goleiros, pega uma corda, fala assim, querido, bota as mãos pra frente aí, amarra agora, amarra agora defende aí com as mãos amarradas. Pô, o goleiro francês, o Maignan, ele falou isso aqui, ó. Ah, então para a Copa de 2026 tá mole. A gente fica lá de costas pro gol. E se por um acaso a gente defender, volta com tiro livre indireto. Pô, um goleiro francês, um goleiro europeu disse isso aqui. Então, assim, então já tá aí essa coisa desproporcional com o goleiro, perfeito? Provocação, a IFAB, ela quer regular provocação no futebol? Ela quer regular o que pode e o que não pode? O texto aqui, não deve se comportar de maneira que não demonstre respeito pelo jogo ou pelo adversário. E antes, o goleiro não deve se comportar de forma a distrair injustamente o cobrador. Então quer dizer que o goleiro não pode tirar o cobrador do equilíbrio. A IFAB vai fazer isso em todos os momentos do jogo? A IFAB vai se meter nisso em todos os momentos do jogo? Esses caras querem acabar com o futebol, cara. Esses caras que nunca devem ter chutado uma porra de uma bola no meio da rua, eles querem acabar com o futebol. Então não pode ter provocação no futebol, não pode tentar desequilibrar o teu adversário. Ah, mas e o excesso, VSR? Beleza, o excesso está lá, já está previsto na regra. Qualquer coisa excessiva, você aplica cartão amarelo ou vermelho. Que aí entra na parte do inútil. Por que tudo isso aqui é inútil? Tudo isso que está aí é inútil. Por quê? Vamos lá. Tocar nas traves, no travessão, na rede do gol. Estava escrito na regra. Se o cara fizesse, amarelo. Distrair, o que mais aqui? Atrasar a execução da cobrança. Atrasou a execução da cobrança? Amarelo. Foi desrespeitoso com o jogo ou com o adversário? Amarelo. Isso já estava previsto na regra. Isso já estava contemplado na aplicação do cartão amarelo. A aplicação do cartão amarelo é medida disciplinar. Se você faz algo que está fora do jogo, já está previsto no cartão amarelo. Agora, desse jeito que está aqui, eu quero ver que árbitro vai ter culhão se um goleiro atrasar a cobrança 2 vezes. Eu quero ver o árbitro que vai ter culhão de dar um amarelo e outro expulsar. Não vai acontecer. Não vai acontecer. O árbitro não vai expulsar um goleiro no meio da cobrança de pênalti. Não vai acontecer. Então é inútil. E por último, assim, essas horas você fala assim, ah, não, isso não ia acontecer não. Agora, eu duvido que se fosse ao contrário, fosse o Lohri ou o goleiro da Holanda provocando um argentino e eles se classificassem, que a FIFA ia parar para montar uma regra contra esse goleiro. Isso nenhuma possibilidade de acontecer. Zero chance de acontecer. Acho que ficou muito claro ali que a FIFA ficou incomodada com o Dibu Martínez e acabou pesando a mão porque ele saiu vitorioso. Ele saiu vitorioso, ele foi importante no título da Argentina. Então, para mim, eu me permito pensar dessa forma, que é uma decisão eurocentrista. Como tudo no futebol é uma decisão eurocentrista. É mais uma decisão eurocentrista. Esses caras querem acabar com o futebol. Esses caras estão tendo posturas de acabar com o futebol. Agora, você não pode provocar o seu adversário. Não pode. Então, crime, é contra a regra do jogo você provocar.
Ah, mas o Dibu Martínez exagerou. Claro que exagerou em alguns momentos. A comemoração dele no palco é uma coisa grotesca. Agora, dentro da disputa de pênalti, o que ele fez de mal? O que ele fez de errado? Ele entrou na mente do adversário? Ah, isso aí não pode. É coisa realmente de engravatado que nunca chutou uma porra de uma bola no fim de semana. Então, assim, é grotesco, é lamentável e é de você pensar, esses caras caminham para acabar com o futebol, né? Caminham para acabar com o futebol. E agora, vamos lá, fica aí a sugestão. Corda, amarra a mão dos goleiros e vai para a disputa de pênalti. De repente eles pulam para o lado e defendem com a cara. De repente a FIFA e a IFAB vão querer. Quero te ouvir o que você tem a dizer, diz aqui embaixo nos comentários. O resto do você já sabe, like, se inscreve no canal, copia o link do vídeo, espalha os seus grupos de WhatsApp, Telegram. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau.